Universo Diverso, com Luciana Neri. No Universo Diverso desta semana, vamos falar sobre Fyodor Dostoiévski, um autor russo que marcou a literatura mundial. Para falar sobre a vida e a obra de Dostoiévski, convidamos Ivan Machado. Ivan é um estudioso desse autor, um admirador ferrenho. Ivan é formado em teologia, faz o curso de filosofia. Ivan, vamos começar então falando sobre quem foi Fyodor Dostoiévski. Olá, professora Luciana Neri. Olá, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui no Universo Diverso para falar sobre um dos maiores autores da história literária do mundo, Fyodor Dostoiévski. Bom, Fyodor Dostoiévski foi um autor russo, viveu no século XIX e logo cedo ele descobriu a sua vocação, que era escrever. Em sua ida para a faculdade, a sua primeira opção era estudar engenharia, mas depois, ao se deparar com a literatura francesa, que era, vamos dizer assim, a elite cultural daquela época, ao se deparar com textos de Balzac, de Victor Hugo, ele então decide que era aquilo que ele queria fazer e ele começa então a se dedicar à escrita. E ele fez sucesso logo de início ou ainda demorou um tempo até chegar aí nessas obras mais famosas como Crime e Castigo? O seu primeiro romance, Gente Pobre, já ganhou notoriedade na Rússia e recebeu elogios de um famoso crítico literário daquela época, Belinsky, colocando Dostoiévski no cenário literário da Rússia, o tornando famoso naquele momento. Mas o que vai destacar realmente a obra de Dostoiévski e o seu legado para o mundo é a inauguração nas suas obras do que é chamado de romance psicológico. E como é que eram esses romances, Ivan? Dostoiévski, como poucos na história da literatura, consegue descrever a mente humana, os dilemas éticos, as emoções, os desejos, ora intensos, ora pacatos, de uma maneira única. E ele faz isso em suas mais de 20 obras. Obras de grande importância para a literatura mundial, né, Ivan? O momento divisor de águas na vida literária de Dostoiévski começa com o livro Memórias do Subsolo, onde ele faz uma perfeita descrição da inveja por meio de um personagem. Depois, obras que delineiam a bondade, como O Idiota, a redenção, como Crime e Castigo, e dilemas morais como Os Irmãos Karamazov, consagram esse autor como realmente um dos maiores escritores da história da literatura. Vamos detalhar então algumas obras a partir de agora. Vamos começar com Gente Pobre, Ivan. Esse livro é escrito em uma forma de romance epistolar, é uma troca de correspondências entre um funcionário público das camadas mais baixas, chamado Djevutkin, e uma moça que foi injustiçada na infância chamada Várvara. A grande beleza desse livro é que ele contrasta a pobreza material desses dois personagens com a nobreza dos seus sentimentos. O que lhes faltava em dinheiro lhes sobrava em virtudes, e isso é muito bem exposto pelo autor, isso é muito bem desenhado pelo autor. Esses dois tinham nobres gostos, gostavam de ler, gostavam de boas conversas e eram, acima de tudo, pessoas bondosas e generosas, pois partilhavam o que tinham em sua pobreza. O Djevutkin, como um funcionário público, ele tinha alguns pequenos rendimentos e esse pouco rendimento que ele tinha, ele ajudava muito essa órfã chamada Várvara, que precisava muito da ajuda dele, uma menina que foi injustiçada na infância, que sofreu maus tratos na infância e que vivia uma vida de pobreza muito significante. E os dois, não é um casal, nada disso, é um senhor e uma jovem que tem uma história de amizade muito bonita, muito inocente, longe de qualquer olhar assim malicioso, era uma amizade sincera, uma amizade recheada de bondade. Esse livro é um livro muito bom, um livro que faz a gente perceber como a condição material, a condição financeira de uma pessoa não determina a sua virtude, não determina o que ela é. Pelo contrário, muitas vezes a beleza das virtudes é encontrada geralmente nessa camada social. Então, tá aí uma ótima indicação de primeira leitura aí para conhecer mais o autor Fyodor Dostoiévski. Vamos então para a próxima indicação. A segunda indicação literária que nós faremos hoje, das obras de Fyodor Dostoiévski, é talvez um dos seus livros mais importantes, o livro O Idiota. Esse livro tem um contexto histórico muito bonito. Nós podemos lembrar aqui que Fyodor Dostoiévski foi perseguido pelo
governo do czar, e ele foi exilado na Sibéria, um lugar muito frio, foi condenado a trabalhos forçados, e ali ele teve contato com a cultura cristã, conheceu o Novo Testamento e também conheceu a obra de Miguel de Cervantes, o Dom Quixote, e ele construiu o personagem do livro O Idiota, tendo duas inspirações principais: Dom Quixote de la Mancha e Jesus Cristo, a figura principal ali do Novo Testamento. E qual é, assim, o mote ou a ideia central desse livro, O Idiota? A ideia da construção desse personagem do Idiota, Príncipe Mithkin, que é o personagem, é mostrar a bondade, a inocência em meio à oposição, em meio à maldade. Então, o personagem Príncipe Mithkin, ele é um personagem que tem alguns problemas de saúde, dificuldades no aprendizado e também tem problemas com epilepsia, mas em contraste a isso, era um homem muito bom, muito inocente, que ajudava todas as pessoas que ele encontrava, que tinha sempre uma visão muito boa das pessoas, nunca pensava mal de ninguém. E os personagens que ele conviviam eram personagens que geralmente extremavam assim algum tipo de vício, algum tipo de maldade. Então ele encontrou muitas pessoas em sua vida que tentaram prejudicar, que tentaram o enganar, e em troca disso ele conseguiu, com muito êxito, ser bondoso, ser justo com essas pessoas. E esse livro demonstra então a bondade em meio à maldade de uma maneira muito bela, de uma maneira muito bonita. E isso de forma alguma é um spoiler, né? A gente não está aqui contando o livro todo e nem o final para os ouvintes. Claro que aqui são informações principais sobre o livro, nós aqui não damos detalhes para não quebrar a graça aí para as pessoas que têm interesse de ler o livro, ok? Então essa é uma segunda indicação muito interessante da obra de Fyodor Dostoiévski. Ivan, vamos falar um pouquinho sobre Crime e Castigo agora, que eu acho que é a obra mais conhecida, não é? Essa obra Crime e Castigo é considerada talvez a maior obra de Dostoiévski. Há um grande debate se é Crime e Castigo ou se é Os Irmãos Karamazov. Alguns consideram Os Irmãos Karamazov como a mais bela, a mais importante. Outras pessoas consideram Crime e Castigo como a mais bela e a mais importante. Como é que é essa obra, Ivan? Qual é a história dela e o que tem por trás disso? Bom, Crime e Castigo é a história de um personagem chamado Raskolnikov. Esse personagem comete um crime muito grave, um assassinato de duas pessoas, um assassinato cruel, um assassinato bárbaro. E o livro gira em torno de uma premissa básica, vamos dizer, que é os efeitos psicológicos da culpa no indivíduo. Então todo o livro vai demonstrar as transformações que o personagem sofre em sua personalidade devido à tremenda culpa que ele carrega em sua consciência por causa do crime que ele cometeu. Essa história tem um desenrolar muito bonito, pois um crime tão bárbaro, um homem que perde a capacidade de enxergar a beleza, um homem que perde a capacidade de enxergar o amor no mundo, ele acaba encontrando uma espécie de redenção no perdão, né, que ele encontra em uma outra personagem chamada Sônia, que era uma prostituta. Essa mulher decide amá-lo, mesmo conhecendo a sua história, decide ser a sua companheira, decide se sacrificar por ele, e a partir da relação com aquela mulher ele consegue enxergar o amor novamente, enxergar esperança novamente em sua vida. Que história de amor interessante, Ivan. Mas não é só isso, né? Claro que eu estou resumindo bastante aqui a história do livro, mas vale destacar também aqui outros personagens muito interessantes. Nós podemos destacar o Razumikin, que era um melhor amigo do Raskolnikov, um grande exemplo de amizade, um grande exemplo de companheirismo, uma amizade prática, né, que não promete muita coisa, mas faz. Um outro personagem muito bonito é o Marmeladov, que era um alcoólatra, que você pode aprender muitas coisas, né, com esse personagem, pois é um personagem muito belo também. A mãe do próprio Raskolnikov, a irmã do próprio Raskolnikov. É uma história muito bonita e que vale muito a pena ser lida e tem muito a contribuir aí para a vida dos nossos ouvintes. Bom, Ivan, e para fechar com chave de ouro, vamos falar aí sobre a influência desse importante autor na cultura ocidental. Bom, em primeiro lugar, se formos falar da influência de Dostoiévski, ele influenciou tanto a literatura e as áreas do saber que nós podemos colocar, por exemplo, em termos de literatura, dividirmos ela antes e depois de Dostoiévski, né?
pois depois da produção literária de Dostoiévski, ele influenciou uma gama, vamos dizer assim, de gênios ao redor do mundo, né? Na França, nos Estados Unidos, na Alemanha e no próprio Brasil aqui, vários gênios da literatura brasileira beberam da literatura de Dostoiévski, principalmente naquilo que ele mais revolucionou, que foi nos seus romances psicológicos. E qual foi o legado deixado por esse grande escritor? Em termos de legado, nós podemos colocar aí Dostoiévski do lado dos maiores escritores da história da humanidade. E nós não seríamos tão pretensiosos em colocá-lo do lado de autores como Shakespeare, como Balzac e como outros gênios da literatura. Miguel de Cervantes, com certeza ele está aí sacramentado na história da civilização aí como um dos maiores escritores que já existiram. Tá aí Fyodor Dostoiévski, Vida e Obra. Semana que vem, novo tema aqui no Universo Diverso. Assine o canal, recomende para seus amigos.